Olá, eu me chamo Andresa Schaefer, trabalho no marketing da Boxprint e sou a host desse podcast. Hoje nós temos como tema principal do nosso episódio ESG na prática, onde a gente vai compartilhar com vocês alguns insights e também trazer algumas sugestões de como trazer o ESG para o seu negócio. Fica com a gente até o final desse episódio, porque a gente tem aí muito material bacana para compartilhar com você. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais para falar sobre o pilar da sustentabilidade. Eu tenho aqui comigo o Eduardo Bastos, que é o nosso gerente de qualidade e ESG. E tenho também, junto com a gente na mesa, o Israel Cardoso, que é o nosso analista ESG. Vocês podem dar um oi aqui para a nossa audiência? Pessoal, obrigado pelo convite. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de ESG. Obrigado, Andresa, por nos convidar. Eu que agradeço a presença de vocês. Sei que a gente tem muito aí para contribuir para os nossos clientes, para a nossa audiência, sobre esse importante pilar dentro do ecossistema ESG. Compartilha com a gente um pouco sobre o que é o conceito ESG. É uma palavra que se usa tanto no mercado. Hoje ela está num momento muito em alta, né? Essa expressão ESG, essa sigla. Mas vamos tentar deixar isso mais tangível aqui na nossa conversa? Bom, Andresa, assim, o conceito de ESG está se falando muito agora, a gente está ouvindo falar muito sobre isso, mas a sustentabilidade é uma coisa que veio um pouquinho antes, mas o mercado, principalmente as empresas que estão listadas na bolsa e tudo mais, que começou a se falar sobre ESG, tá? Mas o conceito é muito parecido, também estamos falando de 3 pilares, né? Pilar ambiental, pilar social e econômico, né? O que muda um pouquinho é que no ESG a gente fala de governança, né? Já olha como é que a empresa administra toda a estrutura do negócio, né? Como ela se sustenta como um negócio, porque o mercado quer saber se aquela empresa ela vai prosperar ao longo dos anos. Então, como que ela conduz essa empresa, né? Então, essa é um pouco da diferença de falar em sustentabilidade e falar em ESG. O ESG, né, Bastos, pelo que eu percebo também, ele é um ecossistema que se retroalimenta, né? Então, a gente vai ter aí depois a Jéssica compartilhando sobre o pilar social, o André Schmidt compartilhando sobre a governança, mas uma empresa ela não precisa ter tudo extremamente estruturado para começar as práticas de ESG. Eu acho importante a gente trazer, né, a luz para esse assunto, porque muitas vezes eu tenho já ações práticas sustentáveis. Sim. E aí eu vou melhorando isso no social. O social vai me levando a perceber que eu preciso de uma estrutura melhor na minha governança, na minha administração, né? Ou ao contrário, eu posso daqui a pouco ter uma estrutura administrativa muito boa, mas pensar como que eu envolvo as pessoas, ou como que a gente consegue fazer atitudes práticas, né, e benéficas sustentáveis. Porque a palavra sustentabilidade, se ela for bem analisada, assim, se a gente for falar dessa palavra, ela precisa ser sustentável para o negócio, né? Nos 3 pilares. Nos 3 pilares. Exatamente. Então, assim, tem que ser sustentável financeiramente, né? Tem que ter um caixa saudável, tem que ser sustentável a nível das pessoas que estão ali dentro do processo. Acho legal também trazer, né, essa informação. São pilares que são dependentes, né? Porque não adianta a empresa olhar só para um pilar e que ela não vai se sustentar. Então, o que a gente viu ao longo dos anos foram empresas que não olhavam para a parte ambiental e que tiveram grandes problemas aí, legais, né? Multas vultuosas que até quebraram muitas das empresas ou mancharam a imagem de uma maneira que a empresa acabou falindo, né? Desaparecendo do negócio. Então, quando a gente fala em sustentável, na verdade, não é olhar só meio ambiente, que isso aí também se confunde muito nas conversas. A empresa sustentável porque ela tem uma parte meio ambiente legal e tal. Não é só isso. Então, o sustentável, sim, é trazer os 3 pilares. Vamos dizer, não precisa estar exatamente equilibrado, mas eles têm que ter uma proporção de olhar da empresa, né? E como tu falou, acho que o exemplo da Box nesse sentido foi que quando ela começou a olhar e ter um sistema de sustentabilidade, inclusive quando a gente se certificou no sistema B, que nós vamos falar, eu sei mais adiante, né, sobre esse assunto, mas a gente viu que a gente estava muito bem mesmo em alguns desses pilares e outros nem tanto,
Não que a gente tivesse ruim, mas a gente viu que a gente precisava melhorar. Evoluir, né? Evoluir. Então, isso até nos trouxe uma luz, né, de que a gente precisava ter algum movimento em outro pilar, e nos outros a gente estava muito bem, a questão era manter e evoluindo, né, mas realmente um outro pilar precisava uma atenção maior, que é o que a gente vem fazendo. Isso. Como a gente vai falar ainda sobre as certificações e tudo mais, é importante esse alinhamento inicial, justamente assim, quando a Box vai definir fazer parte de algum programa, a gente alinha, né, se isso é só benéfico para o meio ambiente ou se traz também um respaldo. Não, a empresa consegue garantir isso, como que funciona o caixa desse, né? Porque a gente sabe que tudo depende de investimento. Claro. E as pessoas, elas vão estar envolvidas nesse processo? Então, tudo que a gente vai compartilhar aqui com vocês tem esse olhar estratégico. Faz sentido para o nosso cliente também, né? Tem que fazer sentido para todos os envolvidos na cadeia. Exato. Então, a gente espera aí que vocês possam tirar ótimos insights e boas ideias de tudo que a gente vai conversar aqui. Israel, compartilha comigo, por gentileza, na Boxprint, como que a gente vê hoje sustentabilidade na prática? Legal. A Box, como o Eduardo comentou, é uma empresa que ela é sustentável há muitos anos já. Porém, quando a gente teve esse olhar mais forte sobre a ESG, a gente começou a olhar um pouco mais para as pessoas, a gente começou a olhar ainda mais para o ambiental e também para a parte de governança. Então, hoje em dia, a Box, nos últimos anos, ela teve um crescimento muito grande, muito legal nesse olhar sustentável. E no olhar relacionado a pessoas, na parte social, também a gente teve um trabalho muito mais forte em cima. Então, a Box, nos últimos anos, ela teve um foco bem grande em cima desse pilar social, principalmente, mas sem deixar de lado os outros, tanto ambiental quanto de governança, que sempre foram muito fortes. A gente começou a trabalhar tanto no nosso GPC, tanto na parte nossa administrativa também, com a questão dos superintendentes e da terceira geração assumindo. Até ajudando, né? O GPC que a gente está falando agora, antes a gente chamava ele de RH, né? Exato. E essa mudança que o Zé está falando é justamente isso, é num pilar, né, do SG que a gente viu que a gente não estava ruim, estava bem, né? Mas que a gente tinha um campo muito grande para crescer. E aí veio isso que o Zé está falando, essa mudança cultural, mudando a dinâmica de RH para GPC, né? Que aí tratar melhor, olhar melhor para as pessoas, né? Então, só ajudando a complementar. Exatamente. E esse olhar maior para as pessoas trouxe os nossos colaboradores mais para perto da gente, fez a gente entender melhor quais eram as necessidades e o que a gente poderia fazer melhor para eles, né? Então, todas as certificações que a gente tem trazem um olhar para o colaborador. E em cima de cada uma delas a gente consegue voltar no nosso olhar para melhorar pontos específicos dentro da empresa, né? E quanto às nossas ações sustentáveis conectadas com o meio ambiente? Acho que a gente pode também dar alguns exemplos práticos de meio ambiente. Como que a gente faz isso? Bastos, quer nos ajudar? Bom, a Boxprint tem... A gente gosta de mostrar muito quando vem cliente lá na empresa e até para separar um pouco da questão assim, vocês estão falando de sustentabilidade agora. Não, a gente já fazia isso há muito tempo, talvez nem sabia que o nome era sustentabilidade. O nosso fundador, o seu Arno, ele, por exemplo, né, desde que ele começou a construir as suas primeiras unidades, ele sempre separou uma área de mata nativa no local onde estava construindo, em uma espécie de tributo ali para demonstrar ali que ele estava preservando, né, preservando uma parte daquela área. E isso está lá até hoje, né? Desde que ele começou na primeira unidade ali onde a gente, que é a B-Print, né? Tem uma área na micro também, tem uma área lá que foi separada. Inclusive na área da micro ali a gente fez um levantamento recente ali das espécies que tem de árvores ali, tem algumas que estavam em extinção, 9 delas inclusive, então estão sendo preservadas realmente. Fora isso, adotou a prática de colocar calçamento em vez de colocar asfalto na empresa, porque ajuda a percolar a água. Então, imagina quantos anos atrás ele já fazia isso sem ter essa palavrinha sustentabilidade. E aí vem um pouco mais adiante na história, essa cultura veio passando, né, nas gerações ali da empresa. 2005 veio o selo FSC, 2009 veio o selo carbono neutro na época, né? Então a gente já começou a olhar, naquela época, falar em carbono neutro. 2009, quem falava em carbono neutro, né? Então a gente já tinha uma área que a gente utilizava, inclusive um ponto também ali da micro. A gente optou em usar uma caldeira com alimentação de madeira e não de óleo, né? Porque na época foi escolhido, porque a madeira
ela é sustentável, né? Então, o óleo não. Então, Renovável, não né? renovável. Então, pô, naquela época já se olhava, já tinha esse olhar. Então, veio ao longo dos anos, isso veio crescendo, obviamente. Então, a gente foi incrementando, a gente viu também que os nossos stakeholders viam isso com bons olhos. Então, foi só crescendo. Depois daquilo ali, chegamos ali em 2020 colhendo vários e vários frutos dessa jornada, que foi alguns selos que a gente vai falar, que é o selo da empresa B, que é muito importante. Depois veio o carbono positivo, que a gente já estava vendo e mapeando todas as emissões e o que a gente neutralizava. Então, também, a gente não é mais carboneutro, a gente é positivo, né? Então teve várias questões na parte de meio ambiente que ao longo dos anos a gente foi fazendo. Pequenas ações, outras maiores, mas que hoje é um corpo de ações que nos deixam assim bastante orgulhosos, como uma empresa que é referência na área de ESG aqui na região e no país, né? Bastos, bem importante esses pontos que tu trouxe, inclusive para a gente deixar claro que às vezes são pequenas atitudes, né, dentro do contexto da empresa, da indústria, do negócio, que eles vão se transformando, né? Um vai reverberando no outro, vai potencializando aquilo. Então, a gente tem aí pequenos exemplos disso, né? Inclusive, nós temos no nosso canal do YouTube um vídeo que compartilha essa história do Seu Arno, né? O Seu Arno é o nosso fundador, a nossa empresa tem 64 anos de mercado, então tem ali um pouco do olhar dele também para o negócio, desde essas pequenas ações, e hoje a gente consegue, né, graças a esse olhar dele lá no início, compartilhar aí tantas coisas bacanas que a empresa já fez nesse aspecto, né, nesse pilar sustentável. Israel, quero te pedir para contribuir, então, com as ações que nós vemos hoje na Boxprint na prática. Legal. A Box, atualmente, ela está desenvolvendo isso através do comitê ESG, né? Esse comitê ele tem a função de desenvolver as ações que a gente definiu, as nossas metas para 2030, né, para 2030. E esse grupo desenvolve ações como, por exemplo, uma ação relacionada à água. Tem um projeto dentro do comitê para reduzir a água em tais pontos. Então, o grupo vai lá, desenvolve um projeto, coloca em prática, faz um plano de ação, faz essa economia, tenta mensurar isso. E cada economia que a gente consegue, a gente vai anotando. A gente vai guardando lá para ver quanto que a gente está atingindo da nossa meta para 2030. Junto com o grupo da água, tem o grupo de emissões, tem o grupo de energia, tem o grupo de resíduos. Então, cada grupo desenvolve ações para atingir esses objetivos. Às vezes são ações pequenas, que dão um resultado pequeno, só que várias dessas ações trazem um resultado grande, né? Quando às vezes tem ações pequenas no sentido de dar um retorno, mas tem uma ação grande no sentido de educar. Então, o próprio da água que tu citou, tem um projeto que se chama H2 Box, que a gente está para reduzir, na verdade, o consumo de água, né, a utilização da água. Esse projeto específico, a gente colocou alguns redutores em vários pontos de torneiras e tudo que tem na empresa, banheiros, na produção. E mais do que o caráter de reduzir, nós ter um ganho financeiro com isso, é o caráter educativo. Tanto que a gente fez uma divulgação bastante grande da empresa agora recentemente, colocamos adesivo, para que as pessoas entendam por que a gente está fazendo aquilo. Criamos uma campanha, né? Acaba trazendo um apelo visual. Então, quando a pessoa entra no banheiro e ela visualiza, é por isso. Vai criando os gatilhos. Né? E aí também ele acaba levando para o seu próprio ambiente, lá para sua casa, né? Esse conceito. É difícil tu fazer uma coisa na empresa e fazer outra em casa, vice-versa. Então, a gente... é a parte educativa do negócio que é muito importante. Tão importante quanto as ações que nos dão, sim, um maior retorno, digamos assim, financeiro, né? Como tu comentou, às vezes para a empresa entrar no mercado de ESG, ela não precisa desprender muito orçamento. Às vezes uma ação ESG é tu economizar água. E às vezes para economizar água tu consegue conscientizar o pessoal e chegar nesse objetivo que vai te trazer um rendimento melhor. Então, agora puxando o gancho, a parte de resíduos, né? Tanto de efluentes quanto resíduos sólidos, né? Ao longo dos últimos anos, a gente foi fazendo alguns trabalhos em cima disso para reduzir a geração desses resíduos, né? A parte de efluente, a gente tinha uma unidade nossa que gerava 25 mil litros de efluente por mês. Hoje gera 6, 7, né? Só que o ganho disso não foi só não gerar efluentes, né? Que a gente
tem que pagar para tratar o efluente. Mas também a gente viu que a gente reduziu o consumo de água, porque a gente mudou a forma de fazer determinadas coisas dentro da empresa, processos, limpezas e tal, a gente mudou a forma de fazer. Só isso, não teve dinheiro envolvido, foi mudar a forma de fazer, Exato. a forma prática de fazer. Já teve um ganho enorme. Então, como o Israel falou, não precisa muitas vezes de recurso, precisa de parar, ter uma pessoa parar, olhar e ver como ele pode fazer aquilo diferente. E às vezes esse diferente te dá um ganho financeiro também. Tô adorando essas sugestões aí de vocês, mas o Israel falou uma coisa que eu tô curiosa agora para a gente poder explicar isso. Como funciona o comitê? Né? Tu comentou que existe um comitê na empresa, mas como que ele é formado? Legal. Se aqui, a nossa audiência, tá? Ele está chegando aqui agora e possivelmente é uma pessoa ali que está na liderança do negócio. É ele que precisa estar no comitê? Explica melhor. Perfeito. Foi justamente assim que o nosso comitê surgiu, né? Ele foi formado em 2019, ali quando a gente estava desenvolvendo os trabalhos para certificar Empresa B. A gente sentiu essa necessidade de ter um comitê para conseguir reunir tudo que era necessário e desenvolver todas as ações. Esse comitê era formado pela alta gestão da empresa. Então, esse comitê era formado por gerentes, por diretores, por superintendentes. E esse comitê, então, ele ficava um pouco engessado. Ele precisava ser mais operacional, precisava ser mais tático. Então, de uns anos para cá, foi percebendo-se isso. E em 2022, teve uma reformulação do comitê, onde esse pessoal que formava o comitê atualmente foi promovido a Conselho ESG, onde esse pessoal tem a função de aprovar orçamento, de acompanhar o que o comitê está desenvolvendo, de aprovar os projetos. E o comitê passou a ser formado por um pessoal mais das áreas táticas da empresa. Então, ele é um grupo bem homogêneo, formado por 15 pessoas. E essas pessoas, elas são uma da área financeira, uma da área de suprimentos, uma da área de qualidade. Ah, então tem pessoas de áreas diversas. Exatamente. E essa diversidade de pessoal fez a gente ter vários olhares diferentes para cada ação. Então, um case bem legal que o grupo de energia do grupo do comitê trouxe, que a gente tinha uma área que a gente estava usando para estocar matéria-prima e essa área não estava no nosso contrato de energia livre. Então, quando a gente viu que a gente tinha energia excedente na nossa área fotovoltaica, esse rapaz do Contas a Pagar olhou assim, tá, mas tem uma conta que eu estou pagando aqui que é de uma área que não está nesse sistema de energia livre. Por que a gente não usa a nossa energia excedente para compensar essa energia que a gente interessante, paga? Né? As pessoas diferentes têm olhares diferentes sobre o negócio. E talvez se não tivesse mudado esse conceito do comitê, né? Que é, como o Israel falou, pessoas de várias áreas, né, e setores que não participavam antes do comitê, talvez a gente até hoje não ia se ligar que tinha uma área que nós estávamos pagando energia, não estava neutralizando ela, e que poderia ser usada para usar o sistema fotovoltaico, que estava com excedente de energia. Né? Então, esse é um dos benefícios práticos já que a gente pode ver do comitê. Possivelmente, muitas empresas podem formar um comitê, colocar pessoas de algumas áreas para começar a ter essa visão. Não precisa ser... A empresa não precisa já se definir como ESG para ter um comitê desses. Claro, pode perfeito. ser, né? Ele é totalmente aplicável, replicável em outros negócios. E eu acho que assim, vale a gente já, para dar uma dica aí para o pessoal que está nos escutando, nós começamos o primeiro comitê em 2017. Né? Quando a gente fez o primeiro GRI, quando começou a surgir a sustentabilidade, mesmo para o mercado forte, né? E a gente foi no primeiro comitê. E aí foi um comitê um pouco menor, era mais o pessoal que estava atuando ali na parte de qualidade e de sustentabilidade. E a gente fez algumas ações assim de curto prazo, né? Projetos eram objetivos para um ano. Só que isso dá uma correria e muitas vezes não dá um bom resultado. Mas a gente foi aprendendo, a gente foi evoluindo. Depois veio 2019, que o Zé falou há pouco aqui, que a gente modificou o comitê, já foi melhor, porque a gente já começou a olhar com projetos a longo prazo. Né? Então, a gente já fez o segundo GRI com objetivos até 2030, né? Para fechar junto com a agenda da ONU. Né? E nesse segundo comitê, que já estava mais diverso, a gente viu ainda que precisava ter mais ação.
Daí foi o que ele falou, a gente pegou e criou, então, um comitê com pessoas mais das áreas onde as coisas acontecem, né? Exato. E aí que houve a melhoria. Mas isso a gente foi aprendendo, a gente foi fazendo, foi aprendendo, foi vendo as outras empresas. Então já estou dando a dica. Né? E tudo é uma evolução, Em em todas as áreas, né? Então pode começar com um comitê num formato onde se acredita, mas a gente já está aí dando algumas sugestões práticas que a gente aprendeu, né? Então tendo colegas... Pode cortar alguns caminhos aí, né? Isso, a nossa ideia é justamente essa, né? Tentar auxiliar, já passamos por essa jornada e que os nossos clientes, os nossos colegas de mercado possam contar Andresa, com essa experiência. E nós, isso que a gente passou e a gente foi melhorando, a gente, claro que a gente vai sofrendo com algumas coisas que a gente vai fazendo, mas a gente também viu outras empresas que foram fazendo caminhos e foram dizendo, olha, é melhor vocês modernizar, fazer tal coisa, fazer um comitê assim assado, que vocês vão ganhar tempo, vão ter mais energia e tal. E aí também, da mesma forma a gente está passando, a gente aprendeu com os outros, estamos aqui tentando passar, compartilhando conteúdo também. É o nosso intuito. A gente reunir 15 pessoas todo mês do comitê é difícil, né? Então, o comitê ele é dividido, as 15 pessoas são divididas em diversos grupos, e cada grupo cuida de uma área, e a gente faz a reunião mensal geral para apresentar o que cada grupo desenvolveu. Então, esses grupos menores, que são de áreas específicas, trazem pessoas do dia a dia que não fazem parte do comitê para também justamente trazerem ideias, trazerem o que precisa ali no dia a dia melhorar, o que pode melhorar. Então, essas ideias acabam trazendo, às vezes, alguns cases bem legais, né? E o que a gente pode atacar de fato, né? Bacana. Então, uma das nossas sugestões seria aí criar um comitê ESG. Não precisa ter essa sigla no nome, mas que você já tenha um comitê onde comece a analisar esses pilares dentro da empresa. Talvez para quem quer um pontapé inicial nesse aspecto de ter mais profissionalizado, mais organizado, seja uma das nossas sugestões, né? Sim. E também uma outra dica, assim, para que nem a gente estava falando, as empresas que estão querendo começar e querendo, como é que o que eu faço primeiro, né? Como é que eu tô? Então tem a plataforma do Sistema B, que ela é gratuita, tá? Que é uma dica que eu dou, assim, aquela plataforma, vocês podem entrar lá, vão se cadastrar, não paga nada e responde o questionário do Sistema B, tá? É uma maneira muito bacana e muito fácil de ver em cada pilar como é que a empresa tá? Não precisa certificar, não tem problema nenhum. Não quero certificar, mas usa a plataforma porque ela... Para se autoavaliar. É olhar para dentro e ver o que aqui dentro da minha empresa. E qualquer porte de negócio, né, Bastos? Qualquer porte de negócio, tá? Inclusive. Qualquer porte de negócio. Mas isso é o bacana também. Que não pode ser uma empresa pequena, uma empresa grande, uma empresa média, não interessa. E qualquer tipo de mercado. E outra questão é que ali dentro da plataforma mesmo, tu pode fazer o teu plano de ação, né? Pode olhar ali, o que eu posso melhorar. Tem uma parte da plataforma que ela já tem ali um plano de ação. Inclusive, tu bota datas e tudo, ela vai te avisando ali o que tem que fazer. Então, é uma dica legal, né? Que ajuda a ter essa noção. Como é que eu tô? Onde é que eu tô? O que eu tenho que fazer? Então, é uma ferramenta muito legal, porque além dela ser grátis, né, para tu fazer essa autoavaliação, ela vai se ajustando ao tamanho da tua empresa. Então, tu coloca ter uma empresa até X funcionários e de uma área específica, todo o questionário vai se moldando para aquilo que tu vai respondendo. Porque cada perfil de empresa, né, tem exigências diferentes. Exatamente. Vamos deixar, então, no link desse vídeo aqui no YouTube, com certeza, esse link também para acessar a plataforma. Plataforma BIA. Tá legal? Sim. Agora, nós vamos falar sobre os nossos selos e certificações. Possivelmente algo da nossa trajetória pode ajudar você a implantar algum desses na sua empresa ou no seu negócio. Eduardo, vamos falar aí um pouquinho sobre a nossa linha do tempo, né, que nós temos dos nossos selos. Foi um processo evolutivo, assim como é para todas as empresas. Mas às vezes eu vou no mercado e vejo ali numa caixa de leite, em alguns outros lugares, o selo FSC. Explica pra gente qual é a ideia desse selo, por que a Box tem esse selo. Vamos deixar claro isso para a nossa audiência? Então tá, primeira coisa, quando você vai no mercado e vê esse selo numa embalagem de papel cartão, de papel, é sinal de que a celulose que foi feita, aquele papel, ela veio de uma floresta certificada. O que é celulose? A celulose é o que está na árvore, vamos falar bem para todo mundo entender, a árvore é composta quase que mais de 50% de celulose, tá? E o que, para virar papel, tem um processo onde eles pegam a árvore,
e transformam, separam a lignina e mais algumas coisas e pegam só a celulose para fazer o papel. Tá? E essa árvore vem da onde? É uma floresta nativa? Foi derrubada uma floresta? Não, ela foi plantada para fazer o papel. Não se usa mata nativa. Hoje eu acredito que 100%, quase com certeza, 100% das empresas que produzem papel e cartão são de florestas certificadas. Né? Ninguém mais hoje derruba uma floresta nativa para fazer papel. Isso é um absurdo. Né? E o FSC certificar, realmente é um órgão que certifica, que vai ver toda a cadeia do plantio, a geração das mudas, o plantio, como essa árvore foi cortada, foi usada no processo para fazer o papel. A Box Print, que é quem converte esse papel numa embalagem, se certifica para que a cadeia de processo seja toda certificada. Né? Então a gente, de alguma forma, essa embalagem, o selo, garante que ela veio de uma floresta certificada. Tá? Então, se eu compro uma embalagem que é de papel certificado FSC, quer dizer que eu não estou prejudicando a natureza, é isso? Isso mesmo. Daí vou te dar um gancho para te falar sobre o vídeo da Box que mostra isso. Então, no nosso canal do YouTube, você pode procurar o vídeo da celulose. É um material muito didático que nós fizemos educativo para você aprender mais sobre isso. Inclusive, compartilhar no seu ambiente, compartilhar com professores, educadores. É um material muito interessante e você também pode nos procurar nas redes sociais para falar sobre isso. Esse vídeo é bem legal porque mostra justamente isso. Uma floresta que é certificada, ela sequestra carbono, né? Depois ela é cortada, vira celulose, vira papel, e se a gente reciclar esse papel, a gente está mantendo o carbono preso naquele material. Agora, se a gente pegar e queimar esse papel, daí a gente está liberando o CO2. Né? Mas lá na floresta, enquanto a gente está usando esse papel, já está sendo plantada outra floresta para fazer papel de novo. Então é importante também nesse processo que a cadeia de reciclagem, que a circularidade desse material, que ele retorne, seja reciclado, que a gente está mantendo o carbono sequestrado naquele papel. E quando derrubam essas florestas, o que acontece com tudo que está ali? Existe uma estrutura por detrás disso? Existe uma empresa, né, que são grandes empresas, normalmente são grandes players nesse mercado. Eles têm uma estrutura especificamente para gerir florestas. Então, eles geram, vamos dizer assim, a muda, eles têm todo um pessoal envolvido que planta, tem uma comunidade nessas áreas, são muito grandes, tem toda uma comunidade ali na volta que normalmente trabalham nessas florestas. Existe um cuidado também de um planejamento, porque não é simplesmente sair plantando uma única variedade ali no meio, por exemplo, eucalipto, mas eles têm locais de mata nativa no meio dessa floresta. Tem alguns corredores também de matas que servem para que todos os animais, a fauna, a flora que tem ali dentro, possam se desenvolver. Tem casos assim, em locais, por exemplo, no Paraná, que a gente foi visitar, que voltou a aparecer alguns animais por esse manejo correto, né? Inclusive puma e outros animais que estavam sumidos daquela região voltaram porque tem um manejo muito correto daquela floresta. Então, parte é preservada, parte é para justamente fazer o papel. A gente percebe que é um processo bem criterioso, né? E quando esse papel chega na Box Print, que vai ser transformado, convertido em embalagem, a Box Print também é auditada regularmente para apresentar para o FSC o que ela está fazendo com aquele papel. Então, são avaliadas todas as notas fiscais, tudo o que a gente faz e como também a gente descarta esse material em forma de aparas, né? Que bacana, muito obrigada por esses esclarecimentos. E vamos aí seguir um pouquinho da nossa linha do tempo e a gente pode falar sobre carbono neutro, que acabou se tornando aí positivo com o passar dos anos. Explica um pouco pra gente, acho que tu acompanhou esse processo, né? Desde que éramos neutro até a gente se tornar positivo. Esse entendimento do que significa essa certificação? Bom, o carbono neutro foi quando a gente, numa feira na Europa,
viu que estava tendo um movimento que a gente não sabia o que era, né? Que negócio é esse, carbono neutro, lá em 2008, por aí. E quando a gente voltou, a gente tinha uma área de floresta que a gente usava para plantar acácia, para abastecer a nossa caldeira, né? E a gente foi estudar, entender o que era, a gente viu que podia usar essa área de uma maneira a poder usar nesse projeto. Então a gente queria neutralizar nossas emissões, né, de CO2, mas a gente nem sabia quanto a gente emitia. Mas o importante é que a gente comprou a ideia, né, que era lá na época ninguém se imaginava que ia ter tudo isso que tem hoje em relação à neutralização de carbono. E aí a gente fez algumas coisas em cima dessa área, né? A gente contratou uma consultoria com biólogos, com técnicos que usasse uma metodologia adequada para isso. Essa consultoria que faz essas avaliações e nos ajudou a construir essa área da melhor maneira possível, fazendo o manejo correto. Então a gente começou a ver o que tinha de mata nativa, o que precisava recuperar, o que tinha de mata ciliar, o que precisava recuperar e quais as áreas que nós íamos usar para o manejo da acácia que a gente usar para queimar na nossa caldeira. Até hoje essa consultoria trabalha com a gente. A gente mapeia essa área constantemente, a gente está sempre acompanhando, né? E eles têm uma metodologia internacional para fazer essa medição de quanto aquela área sequestra de carbono, né? Com toda a sua diversidade que tem ali dentro. E eles que nos dão essa chancela, né? do que está sendo neutralizado ali, né? Então, se a gente sabe que tem a mata nativa, o tamanho dela, que tipo de espécie que tem lá, a gente sabe que tem matas com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que é da acácia. Cada espécie, né, dessas árvores sequestra e conforme a idade dela sequestra mais ou menos. Isso. Então isso tudo eles têm uma metodologia para analisar isso aí. A gente pode pensar assim, como uma empresa sustentável, como o Vende, que tem essa área de plantio queimando a acácia, né? Mas a gente acabou entendendo que a acácia, enquanto ela está em crescimento, ela compensa muito o carbono, ela sequestra muito o CO2 e chega um momento que ela deixa de ser eficiente. Então é nesse momento que a gente poda ela para fazer, corta ela para abastecer a caldeira. Exato. Que existe uma vida útil para ela, né? Então tem um determinado momento em que ela não consegue mais capturar, não consegue mais sequestrar, né? No vídeo da celulose isso fica muito bem claro. Digamos que reduz, né, essa capacidade dela. E é o momento que a gente corta para esse uso e refaz o plantio novamente. Tá. Então aí, comparado, mais uma vez, as ideias do seu Arno trouxeram para as outras gerações. Quando a gente foi adquirir, ter que colocar uma caldeira na nossa fábrica, a gente optou por ser com queima a madeira, a lenha, em vez de ser a óleo. Por quê? Porque a madeira é renovável. E aí depois a gente veio agregar isso no nosso carbono neutro, que hoje é positivo, porque então a gente sequestra carbono e quando queima libera o carbono. Sequestra carbono e queima. Então é um processo, né, de renovação constante. Então vocês estão me dizendo que dentro do processo da indústria a gente emite carbono, é isso? Também. Essa mesma consultoria ela faz essa avaliação. A gente, na verdade, em 2017, por aí, a gente resolveu entender o que a gente emitia. Então a gente desde 2009 a gente estava neutralizando, mas não sabia se estava neutralizando o suficiente ou não, né? A gente não sabia quanto a gente emitia. Então depois veio a ideia, vamos entrar no programa do GHG Protocol e vamos ver o que a gente emite. E a gente entendeu 100% do que a gente emitia das nossas operações. E aí foi quando a gente fez a conta. A gente estava emitindo muito menos do que a gente conseguia sequestrar. Por isso veio o selo carbono positivo. E é importante deixar claro também que como é o emitir o carbono, né? Muitas vezes vai ser no processo industrial, outras vezes vai ser em transporte, o transporte dos colaboradores, legal. O transporte, inclusive, de uma viagem. É legal também a gente falar isso para quem está nos ouvindo entender como que funciona essa emissão de carbono, né? Isso, parte do nosso desafio com a gestão de carbono é mapear o escopo 3, né? O escopo 1 e 2 a gente está à nossa volta, a gente consegue mapear mais fácil, mas parte do escopo 3 a gente percebeu que vinha das viagens, né?
E no período de pandemia, quando a gente teve essa redução nas viagens, a gente trouxe tudo para o formato online, visita em cliente, visita em fornecedor, a gente trouxe para o formato online e deixou de viajar de avião, de carro, a gente percebeu que o nosso escopo 3 caiu bastante. Caiu bastante, né? Isso. E agora, quando a gente passou a pandemia, a gente viu que o nosso gráfico de escopo 3 aumentou muito. Mas por que ele aumentou muito? A gente manteve esse formato online de visita a fornecedores, a clientes, porém a gente começou a mapear muito mais o escopo 3. E por isso que a gente percebeu um aumento muito grande nele. Mas isso é muito bom, porque a gente mapeando ele, a gente consegue compensar, né? A gente acredita que depois que passou agora a pandemia, a gente obviamente vai aumentar o número de viagens, sim, mas não no nível que estava antes, porque as plataformas digitais estão nos ajudando a reduzir bastante essas viagens, tá? Isso é uma coisa que veio, eu acho que para ficar. Mas do ano passado para cá, a gente está mapeando todas as emissões que são fruto de transporte, tá? Transporte desde colaboradores, a gente já tinha começado a mapear um pouquinho antes, já um ano anterior, mas agora a gente está fazendo um mapeamento maior, está conseguindo abranger quase todos os funcionários, mas também estamos mapeando o transporte dos nossos fornecedores, alguns, não todos, e acredito que a gente vai conseguir mapear 2022 quase que 100% do transporte dos nossos produtos até os nossos clientes. Então ele vai ter um aumento agora significativo. Mas o que traz? Traz um entendimento da onde está sendo gerado esse CO2. E aí a gente pode trabalhar junto com os fornecedores para tomar ações para reduzir, né? Então isso é importante, conhecer. A melhor coisa é conhecer. E aí vamos ver como a gente pode reduzir isso, né? Legal. Eu acho muito importante, né, a empresa ser carbono positivo, como é o nosso caso, mas vamos compartilhar com os nossos clientes e com o mercado qual é a vantagem que eles têm em comprarem de uma empresa que é certificada carbono positivo. Uma coisa legal que a Boxprint oferece para todos os nossos clientes é que a produção da embalagem é compensada. Então, no final de um ano, a gente entrega um certificado para os nossos clientes, dizendo que a produção daquela embalagem foi toda compensada. Nesse certificado tem onde é a nossa área de plantio, como ela é auditada e tudo mais. E quanto custa esse certificado, Eduardo? 0. Então, esse certificado é uma coisa que nossos clientes podem pedir para o seu gestor de negócios, né? Que no final de cada um ano a gente pode entregar esse certificado. Se você ainda não é nosso cliente, também está aí mais um serviço que a Boxprint oferta junto ao nosso produto de estar neutralizando, então, a emissão de carbono das suas embalagens. Nos procure para entender mais sobre isso também. E vamos falar agora, então, sobre uma certificação que eu tenho certeza que levou o nosso negócio para um outro patamar de entendimento, de maturidade, né? Apesar de termos aí mais de 60 anos de mercado, tenho certeza que o Sistema B ele veio para trazer um novo momento para a Boxprint. Quero pedir primeiro para o Eduardo e aí depois a gente compartilha com o Israel, porque eu sei que são momentos diferentes do Sistema B na empresa que eles estão acompanhando. O Bastos aí foi quem acompanhou, né, quem pilotou a primeira implantação, né, Israel, do Sistema B, do Bicorp com a gente. Então tá, eu vou começar essa história contando que esse foi um desafio, né, que foi proposto por um dos nossos clientes importantes, que é a Natura, e que é uma empresa B. Tá? É uma das maiores empresas B do mundo hoje, é uma referência. E veio esse desafio, né, da Natura para a Boxprint e o nosso diretor, o Marco, prontamente atendeu, né? Só que ele falou assim, até o fim do ano, era 2019, a gente vai estar com esse selo, né? E só que isso eram 7 meses para a gente conseguir o selo. E a gente não entendia muito bem o que era empresa B, a gente começou a tentar conhecer e aprender. Então foi um desafio. Primeiro é entender o que era o Sistema B. E é contagiante, porque a ideia do Sistema B é uma ideia muito bacana, né? Então foi assim, um desafio de entrar na plataforma, entender como é que funcionava, ver todas as questões que faziam em cima disso e começar a trabalhar. E a gente primeiro se assustou, porque a gente foi ali, respondeu as questões e tal, e tem certas coisas que a gente não faz ou não tem e tal, mas a gente não sabia que fazia, tá? Quando a gente teve que juntar o time, meio que fazer um comitê ali das várias áreas da empresa para conseguir responder cada uma daquelas questões, dentro de todos os tripés ali que tem, né?
a gente começou a ver que a gente tinha muitas ações. O pessoal, não, mas isso a gente faz, aquilo ali a gente também faz, isso aqui a gente pratica, não sei o que, a gente controla e tal. Então a gente foi atrás para ver o que era. Então a gente viu que determinadas áreas da empresa, por exemplo, tinham controle em relação ao consumo de energia, consumo de água, tinham até objetivos para redução, né? Mas era mais com a parte industrial, outras coisas estavam mais lá na mão da manutenção, que envolvia alguns da área industrial, mas não era vamos dizer assim, não era sistemático dentro da empresa. Eram desafios individuais por setor. Por setores, né? Então, mas a gente pratica, a gente tem isso, né? Então foi quando, nesse momento, é que a gente viu a necessidade de criar realmente um sistema de sustentabilidade, né? Precisava ser mais robusto, não aquele que a gente começou, que era mais simples, mas a gente também estava aprendendo, né? Mas vamos dizer que o Sistema B acelerou todo esse processo e nos ajudou a entender, né, tudo aquilo que a gente tinha. Então a conclusão nossa é que nós já éramos B e não sabia, tá? Então, feito isso, a gente conseguiu a certificação, não foi em dezembro, mas foi em janeiro de 2020, né? Mas conseguimos a certificação e foi para nós, assim, foi um outro patamar, porque nos ajudou, por exemplo, no pilar social, a gente foi muito bem, mas a gente enxergou na certificação que tinha um gap em vários pontos ali, né? E a gente fez uma remodelação a partir dali, uma remodelação total no sistema de recursos humanos, né? E virou o GPC hoje, que é muito mais voltado, né, para a parte do nosso olhar, com um olhar diferente para os nossos funcionários, sobre as pessoas, né? Mudou a forma de fazer RH na empresa. Então foi um dos lugares que mais mudou, assim. O próprio nome já diz, né? Gestão de pessoas e cultura. Né? Então, traz um outro olhar, né? Trouxe uma cultura diferente. Né, bastante nessa gestão de ver a necessidade, né, de gerir melhor isso. E tudo ficou mais sistêmico dentro da empresa. Então, realmente, a gente está fazendo hoje uma gestão de toda a empresa, desde gestão de pessoas, gestão da ambiental, gestão do negócio, né, da governança, totalmente diferente. Assim. Mas antes estava errado? Não estava errado. A gente evoluiu em todos os quesitos, né? Então, se olhar em todos os tripés da sustentabilidade, olhando com esse olhar do Sistema B, eles nos ajudaram a crescer, a melhorar, né? Tanto que agora que o Israel está envolvido de corpo e alma agora na recertificação do Sistema B, e a gente está crescendo em todas vamos dizer assim, as áreas, né? A pontuação, nossa expectativa é aumentar, a gente está vendo que vai aumentar mesmo, porque a gente melhorou de 2020 para cá muito, e muito em função da plataforma, do Sistema B, da forma que a gente entendeu e enxergou onde a gente podia melhorar. Isso é importante a gente compartilhar, porque apesar do tamanho da nossa empresa, né, somos uma empresa de grande porte, aí parece que é fácil ser B, mas também existe um processo evolutivo, né? Então a gente também continua aprendendo com a gestão do Sistema B dentro da empresa. É um processo de evolução contínua, né? E no próximo ano, na próxima recertificação, vão ser outros desafios também. É muito legal porque justamente a plataforma ela se adequa ao tamanho da tua empresa e ao tamanho do teu segmento e vai direcionando a pesquisa para tu ter um resultado que de fato vai interferir no teu dia a dia, né? Tá, mas então eu tenho uma startup, eu posso ser B? Tu pode nascer B já. Isso Olha é muito aqui, legal. Que bacana. E como o Eduardo comentou, tu consegue fazer o questionário sem custo. Então, às vezes tu não quer certificar ou tu não atingiu a pontuação, mas tu já pode usar a ferramenta para medir como tu tá. Então, isso eu acho que é bem legal. Assim, tu já tem a ferramenta à tua disposição, né? Nós temos escolas que são B, a gente tem, né, movimentos do moveleiro, da beleza, do cosmético, calçado. Então, a gente tem aí vários segmentos de vários portes de empresa que podem ser B. E legal assim do Sistema B também é que a gente tem um compromisso e pratica isso, né, que é procurar fazer negócios com empresas B. Isso é importante. Então, a gente também, depois do Sistema B, outras empresas, inclusive B, nos procuraram, né? Quer dizer, vieram nos procurar por ser B e para ser fornecedor. Recentemente, nós fizemos um trabalho junto com uma das empresas que são B, que é a Positiva,
mostrando como é feita a embalagem, que é importante, né? Eles também querem mostrar de onde vem a embalagem deles, quem faz, quem produz, é uma Valida empresa que B. toda a cadeia, né? Toda Porque a cadeia. muitas vezes algumas empresas olham só, eu recebo e eu não me preocupo como que o meu fornecedor administra as causas sociais, ambientais dele. Exatamente. E o Sistema B, ele permite que as empresas tenham essa responsabilidade em toda a cadeia, né, da certificação. Constantemente, assim, a gente tem, o Israel também participa bastante, a gente tem atendido clientes, nós, fornecedores, querendo saber como é que é o Sistema B e tal, e a gente até não só fala sobre isso com eles, né, mas como tenta incentivar que eles decidir não ser B, vai lá, usa a plataforma, tenta entender como é que é o sistema, acho que vai ser importante e tal. E é um trabalho de melhoria contínua, né? Agora a gente está passando nesse segundo momento a parte de recertificação. Eu assumi essa bronca agora, o Eduardo pegou a primeira parte. E para tu ser uma empresa B, tu precisa atingir 80 pontos na plataforma BIA, né? A Box certificou em 2020 com 101,4 pontos. Então, o nosso trabalho de 2020 para cá é que na próxima certificação a gente consiga atingir uma pontuação maior, que vai refletir numa empresa melhor, né? Vai refletir que a gente teve trabalhos nesse período de tempo que melhoraram a nossa empresa. Então, como o Eduardo comentou, é um trabalho que envolve muitas pessoas, é uma equipe toda que precisa atender e trabalhar para conseguir melhorar aquilo. Porém, acredito que agora, em 2023, a gente vai conseguir a recertificação com a pontuação ainda maior, né? Essa é a expectativa. O que eu acho bacana da gente também potencializar dentro do selo B é como nós conseguimos evoluir como empresa na nossa maturidade de entendimento do negócio, né? Já éramos uma empresa de mais de 60 anos de mercado e nós acabamos nos vendo mais robustos, né? E fazendo processos mais robustos do que a gente tinha. A gente evoluiu muito na área, por exemplo, na área de governança, né? Na área econômica. A Boxprint, por exemplo, nos últimos 12 anos, ela tem reinvestido 50% do resultado, né? Então, é um número que é bastante importante, que é sinal que os acionistas da empresa acreditam nela, né? Então, eu vou continuar reinvestindo parte desse lucro que a empresa teve no negócio. Isso dá sustentabilidade, né? Então, a gente tem que melhorar sempre. Mas também as práticas que a gente começou a adotar depois do Sistema B, como auditoria na nossa parte fiscal, né? Tem uma empresa de terceira parte que faz isso. A gente viu que a gente não tinha, podia ter uma coisa que agregar, e tem agregado também, porque tem nos ajudado a ter práticas melhores, né? nessa área. Na parte social, a gente tem tido vários projetos e tem procurado interagir mais com o nosso entorno, com a sociedade em si. Nós temos um projeto que é um projeto simples, mas muito importante, que a gente fez recente, faz uns 2 anos, acho que com uma ONG aqui da cidade de Campo Bom, onde a gente doa o excedente de alimentos dos nossos refeitórios. Em média, tem ajudado assim, a alimentar completar a refeição de 30 crianças, mas o importante é que isso é fácil de replicar. Então, qualquer empresa pode fazer isso, pequena, grande, média, e inclusive a gente tem divulgado isso e já tem 2 clientes nossos que viram uma apresentação nossa e já estão fazendo a mesma coisa, pela simplicidade do projeto, mas que ajuda muita gente. Como é que vai ajudar muita gente se vários fizerem, né? Então, a gente está fazendo um pouquinho, os outros estão vendo como é que é fácil, não é difícil de fazer isso aí. A gente entrou em contato com... o projeto é com a Sodexo, o Banco de Alimentos, e a ONG que recebe. E houve uma mudança na lei de doação de alimentos, que tirou a responsabilidade só da empresa que está doando, então quem recebe também tem a sua responsabilidade. Foi dado treinamento para a ONG que recebe, foi instruído, eles vão lá, retiram, tem toda uma estrutura para fazer isso. A gente ajudou, inclusive, a fazer o refeitório. Mas é uma ação que, se for olhar em termos de investimento, não é muito investimento. E é uma ação que está beneficiando. Mas é um posicionamento de uma empresa B, né? Exatamente. Uma empresa B tendo essa possibilidade, então vai fazer. Então, foi algo que ser B nos incentivou a procurar movimentos como esses. Às vezes é um movimento simples, de baixo investimento, mas que precisa ter atitude.
Outro exemplo prático, assim, no meio da pandemia, a gente conseguiu desenvolver, junto com um parceiro nosso, o verniz antiviral. Nós poderíamos ter usado isso como mais um negócio nosso, né, de venda, né? Ter usado, se posicionado como lá, quiser usar, tem que pagar mais tanto. O entendimento da empresa, a maturidade da empresa fez enxergar que a necessidade daquele momento era divulgar isso e oferecer isso gratuitamente, normal. Porque era importante naquele momento, era mais importante o lado social nessa hora. Então a empresa ela ofereceu esse verniz para quem quisesse usar, né, sem custo extra. Eu acredito que reflexo disso, né, Eduardo, é a premiação que a gente ganhou de top ser humano, né, na categoria gestão do Covid. Então a Box foi uma empresa que não teve baixas, né, não teve perdas, e foi um case bem legal, assim, a gente ter tido isso, né? De novo, o posicionamento da empresa, posicionamento, né? A empresa se vê de uma forma que ela absorve aquela responsabilidade social, e aí as práticas elas vão vindo, né, de forma muito automática. Diante desse belo exemplo que tu trouxe do verniz antiviral, como que uma empresa B se posiciona nesse momento? Ela cobra mais por esse diferencial ou ela inclui dentro do seu serviço? Inclusive, o acabamento antiviral ele ainda fica disponível para o mercado, e você pode também procurar um dos nossos gestores de negócios, equipe de vendas, que pode também, né, tá incluindo isso na embalagem. É um acabamento aí que permite não só quanto, né, ao coronavírus, mas quanto a vários outros da cadeia viral, né? E o entendimento naquele momento ali também, né, que o Israel puxou, muito bem lembrado, é que a gente tinha também um compromisso com a sociedade, porque uma das nossas unidades ela produz embalagens farmacêuticas. E a gente precisava, naquele momento, manter a unidade trabalhando. Então, por quê? Porque muitos dos remédios utilizados naquela ocasião foram produzidos naquela unidade. A gente fez muita coisa de urgência, quantidades e volumes enormes, e a gente precisava fazer aquilo chegar na empresa farmacêutica para produzir, para entregar para quem estava precisando. Então a gente criou vários mecanismos ali dentro para dar segurança para o funcionário poder cumprir o seu papel trabalhando. Quem não podia trabalhar, trabalhava de casa, foi afastado da empresa, mas continuou recebendo tudo normalmente. Alguns trabalhando em casa, outros lá trabalhando na empresa com toda a segurança. A gente criou um protocolo para isso, justamente para que tivesse segurança lá dentro, né, de trabalhar. E a gente conseguiu passar por esse momento produzindo até mais do que a gente vinha produzindo naquela ocasião. Sim, porque a gente atende um item dos essenciais, né? Nós, na verdade, somos um segmento que essencial. Atende os itens essenciais. Então, assim, o Pharma, ele cresceu muito nesse momento de mercado. Inclusive, atendíamos muitos dos itens, né, que estavam correlacionados, né, com o vírus. E esse exemplo aí que o Israel lembrou do Top Ser Humano foi justamente a colheita de toda uma gestão de crise que foi feita, né, durante este momento. Isso aí. Israel, tem um selo que é muito importante para a cadeia calçadista, que é o Origem Sustentável. Eu sei que nós já passamos aí por 2 movimentos desse selo na empresa, né? A gente também conseguiu aí trabalhar alguma evolução nele. Quero te pedir para compartilhar toda a experiência que tu já percebeu desse selo na nossa indústria. Muito legal. O selo Origem Sustentável ele é voltado para a cadeia calçadista, né? Então, para a gente faz todo sentido participar dele e aderir a esse movimento, né? Esse selo ele é de uma parceria entre a Sintecal e a Bicalçados, voltado para gerar uma cadeia de valor entre as empresas do ramo calçadista, né? Fazer um movimento fechado, uma cadeia fechada, né? Eu acredito até que esse selo é o primeiro selo no mundo que está testando que toda a cadeia de calçado aqui do Brasil é sustentável. Isso não existe no mundo, né? Então, essa cadeia calçadista no passado foi muito falada no sentido de que ela vamos dizer assim, na parte ambiental ela não era boa, né? Poluía muito e tal, e principalmente aqui no Brasil tinha vamos dizer assim, esse rótulo, e a ideia da Bicalçados, da Sintecal, juntamente com as grandes empresas do mercado calçadista, era mudar essa ideia, né? Mudar essa visão. Então o selo veio para isso, formar uma cadeia
de fornecedores, de produtores de calçado que seja sustentável. O selo ATL tem uma característica muito parecida com o Sistema B, né? Tem uma plataforma também que as empresas podem utilizar para se certificar, para também fazer uma avaliação, mas esse selo nos últimos anos está crescendo muito, né? Hoje já tem mais de 100 empresas com esse selo, seja na categoria bronze, prata, ouro, diamante, que ela veio desde a primeira vez que a gente certificou, ela se reformulou agora para a segunda vez, então empresas muito pequenas, né, ateliês ou coisas assim, também conseguem ter o selo, tá? Porque são demandas diferentes de uma empresa maior, mas o selo ficou muito interessante por causa disso, porque ele ficou mais democrático, digamos assim, então todas as empresas conseguem se certificar. E o objetivo principal que eu falei é ter uma cadeia calçadista reconhecida no mundo com uma certificação sustentável. Então, ele não é um selo só importante para nós como empresa, mas também para o nosso cliente. Ele tem várias garantias, né, dos nossos processos industriais. Toda a cadeia, né? Como a gente tudo estava que falando. envolve, né, a empresa. E é mais uma vez a gente fazendo a nossa parte de ter essa participação como fornecedor dessa cadeia, né? Então, tanto no Sistema B, que também a gente é parte dessa engrenagem do Sistema B, né, como um fornecedor e tal, da mesma forma na área calçadista. Nós viemos do mercado calçadista, que a Boxprint começou fazendo caixas de calçado, né? É um ramo que continua sendo forte na empresa e nada mais justo quando a gente escutou falar do selo, da criação dessa ideia, a gente estava dentro, né? Tinha que participar do selo. Então também fomos, acho que a primeira gráfica também a conquistar esse selo. É legal, assim, que junto com o Sistema B, ele também aborda os 3 pilares do ESG. E agora, em 2022, quando a gente fez a recertificação, a gente conquistou o selo diamante, né? E a gente conseguiu atender todos os 104 indicadores de forma positiva. Então, esse trabalho de empresa B também nos ajuda junto com a Origem Sustentável e ambos andam juntos, né? Na verdade, que nem a gente falou, hoje a gente criou um sistema de sustentabilidade que, de certa forma, a nossa ideia foi criar um sistema que atendesse, de alguma forma, todos os selos, todas as certificações, porque não dá para ter um sistema para um, outro para outro. Então, a gente acabou se estruturando, principalmente pelo Sistema B, como eu falei antes, para ter um sistema de sustentabilidade. Então, hoje a gente tá bem mais maduro, a gente está melhorando, mas a gente consegue, com esse sistema, atender empresa B, origem sustentável, CDP e vários outros plataformas, né, que tem que avaliam fornecedores nos pilares ambiental, social e econômico. E através dessa demanda, né, que a gente teve cada vez mais de certificados, de auditorias, de certificações, a gente sentiu a necessidade de ter um setor específico para atender essa área de ESG dentro da Box, né? Alguém que tivesse full time, porque é aí que veio a necessidade do Israel entrar para a equipe, né? E porque nós temos uma demanda muito grande dos nossos clientes, né? Principalmente em alguns questionários específicos, que alguns são mais na parte social, outros na parte ambiental, outros são dos 3 pilares. Tem os selos, que a gente tem que manter eles, né? Não adianta só certificar, tem que manter e tem que melhorar. Então, se achou por bem aumentar o quadro e ter uma pessoa full-time nessa função, para poder fazer essa manutenção de toda essa estrutura que a gente criou. E não só ele, tem um comitê, né? Tem outras pessoas engajadas também que a gente utiliza. A equipe da qualidade, ela se mistura junto com a equipe de sustentabilidade na empresa, né? Então a gente tem um time grande ali atuando em várias frentes, né? Então, pelo que eu estou percebendo aqui de todas essas certificações que a gente está passando, é que o comitê ele serve como base para o entendimento de todas essas, né? Talvez criar um comitê dentro da empresa seria uma das estruturas iniciais, quando eu sou uma empresa que ainda não sei muito bem como atuar nesse pilar, tô certa? Com certeza, principalmente por tu ter essa visão geral de todas as partes da empresa, todos os departamentos, né? E uma certificação ela vai auxiliando na outra também, né? Com certeza. Claro, modifica alguma coisa aqui e acolá, porque uma é voltada para algum segmento, outra para outro. Mas, na verdade, a maioria das certificações são muito próximas, muito parecidas, né?
Para levar aqui para o momento final desse nosso bate-papo, eu quero que vocês compartilhem um pouco sobre o GRI. Eu ouvi vocês falarem em um determinado momento aí sobre essa sigla. É um relatório, eu sei que ele é de nível internacional, mas vamos compartilhar com quem está nos ouvindo um pouco mais sobre o que é o GRI, que também acredito que há mais um passo que a gente deu nesses processos de formalização do que a gente já vinha rodando, porém ainda não tinha sistematizado, né? Legal, é importante lembrar que o GRI é uma forma de fazer o relatório de sustentabilidade, né? Existem diversas outras formas, a gente optou pelo GRI justamente por ser uma forma que é aceita mundialmente, né? Esse formato de desenvolver o relatório de sustentabilidade. É uma das mais usadas também. Exatamente. Né, hoje, né? No mundo hoje, a maioria das empresas utiliza esse formato. Ele é um padrão internacional. É um padrão. Né? Um relatório em formato internacional. Formato internacional. E tem uma metodologia de construir ele, de apresentar ele, para que tu possa comparar, inclusive, as empresas. Né? Então, tu tem uma mesma base de informações e tal. E nosso primeiro foi em 2017. Né? Depois a gente fez, em 2021, lançou um dos 3 anos, que no meio da pandemia ali a gente achou que não tinha por que lançar um relatório desse porte naquele momento, não tinha nada a ver. E então a gente lançou em 2021 relacionado a 18, 19 e 20. Né? Do primeiro para o segundo, também, de novo, houve um crescimento no formato do relatório, na forma que nós apresentamos, porque pela maturidade do nosso sistema. Né? Então, apesar de que o primeiro, para nós, quando a gente lançou numa convenção para o nosso corpo de vendas, a gente terminou a apresentação e ficou olhando. Essa é a nossa empresa? Que legal, né? Porque realmente a gente começou a entender e conhecer melhor ela. Quando a gente coloca tudo em um lugar e olha para aquele lugar, né, a gente entende a dimensão. Muitas vezes a gente é absorvido pelas demandas da rotina e a gente não tem esse olhar de fora para o negócio. E é uma maneira de mostrar para o nosso cliente o que a gente está fazendo. Isso então ajuda também o pessoal de vendas aí, né, para gerar informação para o nosso cliente, onde a gente pode também auxiliar o cliente nessas demandas, né? Inclusive, ele fica disponível no nosso site, na aba de sustentabilidade. Tem lá relatório de sustentabilidade. Você pode acessar. A gente sabe que muitos alunos também, quando estão, né, analisando, estudando sobre sustentabilidade, nos procuram para fazer os seus TCCs. A gente sempre indica, então, que esteja consultando esse relatório, porque ele é muito completo. É um padrão internacional, né? Então, ele já traz ali uma estrutura muito bem montada e fica disponível lá no nosso site para quem quiser acessar. Legal que no nosso primeiro GRI a gente teve esse sentimento de, nossa, olha que legal a nossa empresa, agora a gente conseguiu mensurar tudo e reunir num lugar só e visualizar tudo isso, né? E no nosso segundo GRI a gente teve de novo esse sentimento, né? Porque ele ficou muito mais robusto, com muito mais conteúdo e com muito mais ações, né? E a previsão é que para o próximo GRI a gente tenha de novo esse sentimento, né? Tenho certeza que com essas evoluções que a gente tem tido, né, no comitê de gestão de performance, tudo, né, tem mostrado que no próximo a gente também vai ter gratas surpresas de tudo que a gente já evoluiu nesse processo. E agora, então, finalizando aqui esse nosso gostoso bate-papo, eu quero pedir, Bastos, para tu que já tem bastante know-how, bastante experiência em visitar os nossos clientes, inclusive com os gestores de negócios, receber os nossos clientes da empresa, né, para esses bate-papos de sustentabilidade. Tu já está bastante tempo à frente disso, então eu quero pedir para tu trazer algumas sugestões visando aqui a nossa audiência. Digamos que alguém que está nos ouvindo hoje queira implantar sustentabilidade dentro do seu negócio. Quais seriam os primeiros passos que tu poderia dar para essa pessoa? Eu acho que a primeira coisa é conhecer a empresa, tá? Então, para conhecer a empresa, eu sugiro, tá, montar um comitê diverso, com várias áreas da empresa, para, vamos dizer assim, cortar caminho daquilo que foi a nossa experiência, né? De conhecer, a gente saber o que a gente estava mapeando, saber o que a gente estava fazendo, e muitas delas a gente foi descobrindo aos poucos. Se tu fizer um comitê com esse objetivo de mapear a empresa, conhecer o que nós temos na empresa, acho que vai ser um bom caminho para começar a ver o que a gente tem e o que a gente não tem nos 3 pilares. Tá? Importante é medir, né? A primeira coisa é medir qual é o meu consumo de água, qual é o meu consumo de energia, quanto eu gero de resíduos, que tipo de resíduos eu gero, né? Aí, feito isso, o que eu posso fazer para melhorar? Aí a gente começa a fazer um plano
um planejamento, né, de que ações nós vamos tomar, que tipo de ações, vamos procurar formas de descartar ou formas de reciclar, melhores práticas que a gente vem fazendo hoje. Foi isso que a gente fez. Muitas vezes a gente não precisou gastar, a gente mudou a forma de fazer e reduziu, né? Mas eu acho que a primeira coisa é medir, né? Se a gente não mede, a gente não sabe nem por onde começar. Então, primeiro tem que entender, né, em que momento eu tô, onde que está aí a maior lacuna para poder trabalhar buscar nela, as informações através desse comitê, que eu acho importante, né? Porque uma pessoa só não faz sustentabilidade, a empresa precisa estar toda engajada nisso. E medir, e aí no final das contas, medindo, sabendo o que a gente tem, né? Onde a gente está, traçar os caminhos para melhorar aquilo. Então, foi assim que a gente, de certa forma, começou. Algumas coisas a gente já media, mas quando a gente juntou tudo isso e começamos a analisar isso de uma forma diferente, né? Que era com um grupo maior, com várias pessoas, procuramos ajuda, sim, consultoria, procuramos benchmark no mercado também, a gente visitou muitas empresas, ver como é que eles estavam fazendo. Então, e isso é legal hoje, o mercado a gente tem essa facilidade nessa área hoje de visitar e entrar em contato com muitas empresas, assim como nós, muitas se oferecem para ajudar, né, para mostrar um pouco do que está fazendo. Então, vamos atrás, a gente pode copiar também, não tem problema nenhum, mas procurar as melhores práticas para reduzir ideias, né, para melhorar o nosso processo. Isso, a Box está sempre à disposição, né, para qualquer cliente, qualquer fornecedor que quiser vir trocar ideia com a gente e trocar, né, a gente sempre pode compartilhar isso, né. O BIA também é uma ótima opção, claro, né, a ferramenta, o formulário lá de Empresa B. Da Empresa B tem essa ferramenta que vai estar aí no rodapé aqui, qual é o endereço, né, deles. Mas é uma ferramenta importante ali, porque é bem legal. Consegue enxergar como é que tu está em cada pilar e consegue fazer um plano de ação. Aí já é um nível bem mais detalhado de como a empresa está. Mas vamos dizer assim, quem não... quero começar a partir de hoje, minha sugestão. Descobre o que a empresa faz e começa a medir o que não é medido. Daí, a partir daí, vamos fazer plano de ação para melhorar. Quero agradecer a presença de vocês dois, especialistas em ESG. Desejo aí que vocês possam estar com a gente em outros episódios, né, para que a gente possa também trazer mais insights para a nossa audiência em outros aspectos também. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço também o tempo da nossa audiência. Obrigada por estar aqui até o final com a gente. Pedimos também que você possa compartilhar esse material, enviar para os seus colegas de trabalho, mandar nos grupos de WhatsApp. Provavelmente tem alguém que precisa ou que tem curiosidade sobre esses assuntos e também vai estar aí auxiliando na jornada. Muito obrigada e até o próximo episódio.